Olá, professora, olá, professor, olá você que é cursista do curso de aperfeiçoamento em gestão escolar. Bem-vindo à quinta aula do módulo de monitoramento e avaliação na educação. Eu sou Eduardo Nascimento, gerente de avaliação e monitoramento das políticas educacionais aqui na Secretaria da Educação e convido você neste momento a, junto comigo, adentrarmos nesse maravilhoso mundo da avaliação e do monitoramento, que são atividades inerentes a você no seu trabalho como futuro gestor escolar. Para a gente ter uma ideia da nossa gerência, como ela está localizada na Secretaria da Educação, ela está ligada diretamente à Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação. A Gerência de Avaliação e Monitoramento das Políticas Educacionais é ligada à sede, que é a Secretaria FIM, que é a secretaria que vai coordenar todo o desenvolvimento do ensino da educação. Então, em algum momento da sua formação inicial, da sua formação continuada, você já se deparou com conceitos de monitoramento e avaliação. Então, agora a gente só vai retomar um pouquinho desses conceitos para a gente ter eles em mente e verificar como esses conceitos serão aplicados no dia a dia da sua prática como gestor escolar. Então, acompanhe comigo no slide o que é monitoramento. Tá? Monitoramento é uma atividade inerente à gestão, não tem como dissociar o monitoramento da gestão escolar. Ela é realizada de forma contínua, sistemática e regular, visando determinar em que medida a execução do plano está sendo realizada de acordo com o que foi planejado e com as melhores possibilidades para os objetivos propostos. A gente pode fazer esse monitoramento através de indicadores, bem como através de reuniões sistemáticas com sua equipe escolar. Então, falou em monitoramento, a gente tem que pensar em acompanhamento do processo. Eu faço um monitoramento, eu faço um planejamento, eu faço um projeto político-pedagógico, nossa equipe faz esse projeto político, a gente faz nossos planos de intervenções, a gente faz nossos planos de ações e a gente precisa monitorar. Não adianta eu chegar no fim da execução desse plano para fazer a avaliação sem ter corrigido as etapas que foram executadas no processo. Então, monitorar nada mais é do que acompanhar sistematicamente a execução do plano, da execução do que foi planejado, certo? Outro conceito que a gente vai se apropriar é justamente o de avaliação. E o que seria avaliar? Acompanhe comigo no slide. Avaliar é refletir sobre a determinada realidade a partir de dados e informações que eu possa emitir um julgamento que possibilite uma ação. Então, eu vou avaliar sempre para buscar informações que me possibilitem um julgamento para uma ação. Então, eu busco informações para intervenções. Então, na avaliação, eu coleto dados, eu faço diagnósticos, eu decido e eu ajo, certo? Eu coleto dados e informações sobre determinada realidade, produzo julgamento sobre essa realidade, tomo a decisão em função do objetivo que eu quero alcançar e eu traço estratégias de ação sobre o objeto a ser avaliado. Quando eu traço essas estratégias, o que eu vou fazer agora é monitorar essas estratégias. Então, o próprio conceito de monitoramento e avaliação, que são inerentes à gestão, eles também estão bem próximos, ligados um ao outro. Então, você já ouviu falar em algum momento de avaliação externa, avaliação interna. Nossa gerência de avaliação ela é muito ligada à avaliação externa. O que a gente faz a partir da avaliação externa? Para que serve a avaliação externa? O que é que a secretaria faz ao aplicar a avaliação externa? Quais os objetivos que ela tem com essa avaliação? Então, na avaliação externa, ela é extremamente útil quando a gente quer monitorar o desempenho dos estudantes, identificar os fatores intra- e extra-escolares que interferem no desempenho desses estudantes, acompanhar ao longo do tempo a qualidade do ensino e melhorar a efetividade do trabalho desenvolvido. Okay? Então, sempre que eu procuro fazer uma avaliação externa, eu tenho o objetivo de fazer ações, eu tenho o objetivo de fazer intervenções e essa avaliação externa vai me dar um subsídio para eu poder melhorar a efetividade do trabalho desenvolvido em cada unidade escolar. Se eu for pensar um pouquinho na linha do tempo da avaliação externa do Brasil, a gente vai ver que desde a Constituição
da República Federativa do Brasil, lá em 1988, foi formulado um Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Público, que foi o SAEP com o P mudo, certo? Que era voltado para o ensino fundamental. E a gente tem uma linha do tempo que você pode acompanhar, que ao longo desses 20 anos, desde a nossa Constituição, essa avaliação externa, ela vai sendo aperfeiçoada com o passar do tempo. Então, um destaque para o ano de 97, onde o SAEB ele adquiriu a formatação atual. O SAEB começou a ter uma avaliação por medidas psicossométricas, que a gente vai chamar de teoria da resposta ao item, que você vai se deparar muito com esses conceitos no dia a dia do seu dia como gestor escolar. E um destaque também para as últimas mudanças. Então, o SAEB, desde 2017, ele passou a ser censitário, ou seja, todas as escolas de ensino fundamental, todas as escolas de ensino médio participam dessa avaliação. Até 2017, para vocês terem uma ideia, era apenas uma pequena amostra das nossas escolas. Em 2017, todas as escolas de ensino médio participam da avaliação nacional. Em 2018, tivemos uma mudança agora em dezembro, na portaria 1100 do INEP, que ela estabelece avaliações de ciências da natureza e ciências humanas para estudantes do 9º ano. Também, este ano, a gente vai fazer a avaliação dos estudantes a partir do 2º ano do ensino fundamental. Até 2015, os estudantes do 3º ano do ensino fundamental eram avaliados. Mas a partir agora de 2019, na próxima avaliação, as avaliações vão ocorrer para os alunos do 2º ano do ensino fundamental, 5º ano do fundamental, dos anos iniciais, 9º ano do fundamental, dos anos finais, e o 3º ano das escolas de ensino médio. Mas você está me perguntando, Eduardo, você falou de avaliação externa, você falou de SAEB, você falou da linha de avaliação, mas eu, efetivamente, como gestor, quais as principais avaliações externas que as escolas estaduais de Pernambuco participam, né? Na prática, eu como gestor, o que é que eu vou participar, o que é que meus estudantes vão fazer efetivamente em relação a essas avaliações e como eu posso obter dados que me deem subsídios para eu fazer intervenções na minha escola. Então a gente tem 3 avaliações principais, que são elas o PISA, como vocês podem acompanhar, o SAEB e o SAEP. Cada um com suas características, que a gente vai discorrer brevemente sobre cada uma delas. Então, o principal organismo internacional que avalia a qualidade da educação no Brasil é o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada de forma amostral a estudantes matriculados do 7º ano do ensino fundamental, na faixa etária de 15 anos de idade. Essa idade de 15 anos é que a gente pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória para a maioria dos países ligados ao CDE. O PISA é coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, havendo uma coordenação nacional em cada país participante, e no Brasil essa coordenação fica a cargo do INEP. E qual é o objetivo do PISA? É produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas públicas, né, que sejam referentes para o ensino básico. A avaliação procura verificar até que ponto as escolas de cada país participante estão preparando os jovens para exercer o papel de cidadão na sociedade contemporânea. Então eu tenho uma avaliação internacional onde eu verifico como está o nosso país, como está o nosso estado em relação aos demais países participantes da OCDE. O PISA acontece a cada 3 anos. E como é uma pequena amostra das nossas escolas, para a gente ter uma ideia, em 2015 e 2018 foram cerca de 32 escolas públicas aqui em Pernambuco, ele ainda não é o suficiente para a gente ter um diagnóstico preciso de nossas escolas. A gente tem outra avaliação externa que é aplicada pelo próprio INEP, que é o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, o próprio INEP coordena essa avaliação e aplica essa avaliação em todas as escolas públicas do Brasil, onde a gente tem
um grau comparativo de como está a educação de Pernambuco, como está a educação da sua escola em relação às demais escolas do estado, em relação às demais escolas do país. Então, o SAEB acontece a cada 2 anos e é composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala que permitem ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir no desenvolvimento do estudante, fornecendo indicativos sobre a qualidade do ensino ofertado. Por meio de provas e questionários aplicados periodicamente pelo INEP, o SAEB permite que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no país, de modo a oferecer subsídios para a elaboração e o monitoramento e o aprimoramento das políticas de base, com base em evidências. Mas o SAEB também ele é aplicado a cada 2 anos. Pernambuco precisa ter uma avaliação que a gente tenha gerência em todos os dados, que anualmente a gente acompanhe essa evolução do ensino. E foi criado o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco. Isso mesmo, professor. Isso mesmo, professora. Pernambuco tem o seu próprio sistema de avaliação do ensino, que é bem parecido com o SAEB, com algumas características próprias. O nosso SAEB, por exemplo, ele é anual, ou seja, todo ano a gente consegue rodar nossa política pública e verificar como está o andamento de nossas escolas. Então, todo ano, na última quarta-feira de novembro, a sua escola, os seus estudantes vão participar da avaliação do SAEB. E por que a gente precisa dessa avaliação? Para a gente ter dados mais concretos, dados que a gente consiga trazer para a gente. Através do SAEB eu consigo ter dados de todas as escolas públicas, sejam do município, sejam do estado. Eu tenho gerência com esses dados. Eu consigo saber como cada aluno chegou na sua escola, como ele deixou sua escola, o contexto de cada aluno. Então, por eu ser o dono dessa avaliação, por eu produzir essa avaliação, eu tenho muito mais poder estatístico e, com isso, muito mais poder interventivo nas nossas escolas. Eduardo, então você está me dizendo que, através do SAEB, eu tenho toda a gama de dados disponíveis para eu, como gestor escolar, verificar e fazer intervenções. E onde é que eu consigo esses dados do SAEB? Então, você vai na página da Secretaria da Educação, www.educacal.pe.gov.br, e você vai ter uma aba lá no lado direito sobre o SAEB, que você vai conseguir acessar todos os dados da sua escola. E que dados seriam esses? Acompanhe comigo no slide. Nós temos, ao clicar naquele link, se abre o portal da avaliação, onde a gente tem o resultado de cada escola e de cada estudante. Alguns dados vocês vão precisar de senha e alguns dados são abertos. Então, ao clicar nos resultados da escola, eu consigo ter os dados do desempenho médio de cada estudante da minha escola, se o padrão de desempenho que os estudantes estão saindo de lá, se estão saindo nos níveis mais desejáveis, nos níveis mais elementares. Eu posso comparar a minha escola com o desempenho dos estudantes da minha escola, com os estudantes da minha região, com os estudantes do meu estado. Eu posso verificar se ao longo do tempo esse desempenho dos meus estudantes estão melhorando. Ou seja, eu tenho dados que me possibilitarão fazer meu plano anual de intervenção e a partir daí construir um plano que eu consiga melhorar a qualidade do ensino que está sendo ofertado na escola. Mas tem outra situação que eu posso trabalhar os dados? Sim, eu consigo, através do SAEB, aí você vai precisar de senha, inclusive acessar o dado de cada estudante na sua escola. Então você tem alguns exemplos aqui no slide, certo? De alguns alunos, inclusive cada habilidade que ele foi avaliado. Cada habilidade, cada item da prova corresponde a uma habilidade fundamental que o aluno deveria possuir. Então, a partir desses testes, a gente avalia cada habilidade e estabelece um padrão de desempenho para aquele aluno. Mas o aluno saiu no nível desejável, no nível básico, nos níveis mais elementares. E cada intervenção dessa vai me demandar uma intervenção. Se minha escola, os alunos estão saindo dela, a sua maioria nos níveis desejáveis,
ótimo. Eu tenho que verificar, eu tenho que manter o que a gente está fazendo e tentar melhorar aqueles alunos que ainda não chegaram nesses níveis. O ideal é que todos os alunos da nossa rede saiam entre os níveis básicos e desejáveis. Eduardo, então você já falou de SAEB, já falou de PISA, que é uma avaliação internacional que é a cada 3 anos, você já falou do SAEB, que ela é bianual, e você falou que o SAEP é a nossa grande avaliação, que a gente consegue trazer todos os dados, a gente tem gerência de todos os dados e a gente consegue ter um poder de intervenção bem maior. É isso mesmo? É. Então existem outras avaliações que os nossos estudantes eles podem participar, ou qualquer cidadão brasileiro ele pode participar, que é o INSEJA, que é o supletivo. Eduardo, o que é o INSEJA, o que é o supletivo? São exames que, além de diagnosticar a educação básica brasileira e pernambucana, eles nos possibilitam meios para certificar saberes adquiridos, tanto em ambientes escolares quanto em ambientes extraescolares. Ou seja, o INSEJA, que é aplicado a nível nacional pelo INEP, e o supletivo, que é aplicado a nível estadual, e é uma vez por ano cada um deles, o INSEJA supletivo tem como principal objetivo serem referências de educação para jovens e adultos, por meio da avaliação de competências e habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou dos processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, nos movimentos sociais, nas organizações, nas movimentações culturais. Então ele é destinado para o público, ou jovem ou adulto, que não conseguiram se alfabetizar, não conseguiram se certificar na idade correta, e eles podem obter essa certificação através desses exames, que além de dar subsídios para a gente diagnosticar a educação básica, eles ainda certificam aqueles jovens, aqueles adultos, que eles conseguiram demonstrar nessas avaliações as competências necessárias para o ensino fundamental ou para o ensino médio. Para aquele estudante que não conseguiu se certificar no momento oportuno, mas ele tem competência para isso, ele de repente já passou na universidade, ele está procurando emprego, ele precisa do certificado de ensino médio, então a gerência de avaliação e monitoramento das políticas educacionais, ela certifica esses estudantes através de um supletivo especial. Então basta o estudante, via nossa gerência, demonstrar a necessidade da sua certificação de ensino médio, que a gente vai fazer um exame supletivo especial para ele, que ocorre semanalmente. Então, o INSEJA acontece uma vez por ano para esses jovens e adultos. O exame supletivo é como se uma espécie de INSEJA estadual, mas a gente consegue certificar, inclusive, quem necessita semanalmente através de exames que fazemos na nossa gerência. Então, além do INSEJA, além do supletivo, que são certificações, um exame que nossos alunos, em um determinado momento, eles podem passar, é o Exame Nacional do Ensino Médio, que ele veio com essa proposta de a gente gerar subsídios, gerar informação, gerar dados que nos possibilitem ações. Então, ele é aplicado pelo INEP, hoje está muito ligado ao ingresso na universidade, mas ele pode ser usado para o mercado de trabalho, ele é usado para o aperfeiçoamento do currículo escolar, ele é utilizado para nós traçarmos política pública em relação ao nosso ensino médio, ou seja, além de toda essa gama que é voltada para o estudante, os dados do Enem, eles são largamente utilizados pelos tomadores de decisão, seja no âmbito do INEP, lá em Brasília, seja no âmbito aqui da nossa gerência da Secretaria Estadual de Educação. Então já falei de avaliações externas, já falei de PISA, já falei de SAEB, já falei de SAEP. E você deve estar me perguntando, Eduardo, são tantas avaliações, eu consigo de forma sistematizada ter acesso a quando ocorre cada uma delas? Sim, então acompanhe comigo no slide aqui as avaliações que estão previstas para o ano de 2019. Então, a avaliação do PISA nós não teremos esse ano de 2019, tivemos 2015, 2018 e a próxima avaliação está prevista apenas para 2021. No dia 20 de março, nós vamos aplicar em todas as escolas do estado, do 6º ao 3º ano, todas as turmas do 6º ao 3º ano de todas as escolas do estado, uma avaliação diagnóstica para que a gente possa conhecer cada estudante
que está na nossa rede. Em agosto vamos repetir essa avaliação, mas no caráter mais formativo, para a gente ver como foi o desempenho, como cada estudante ele se portou na primeira avaliação, como ele se portou nessa segunda avaliação e ter conhecimento desse processo formativo. Em agosto, o governo federal, através do INEP, normalmente aplica o ENSEJA. Em setembro, existe o ENSEJA para o pessoal que é privado de liberdade. Então, ele é feito normalmente em setembro. E os nossos supletivos, que já tem data certa para acontecer. Dia 20 de outubro e dia 21 de outubro, para o público geral e para as pessoas que são privadas de liberdade, respectivamente. E finalizado nossas avaliações, novembro teremos um calendário extremamente cheio. Teremos previsto no início do mês de novembro o Enem, ainda não saíram as datas oficiais. Teremos o nosso SAEB por volta ali de meados de novembro também. E por fim, o nosso SAEP, que a gente já tem uma data para acontecer. Todo ano ele ocorre na última quarta-feira do mês de novembro e esse ano vai cair no dia 27 de novembro. Então tenha certeza que dia 27 de novembro, nossa equipe da gerência de monitoramento, nossa equipe aqui da secretaria vai estar junto com a organizadora do concurso aplicando essa prova aos estudantes da sua escola para lhe ofertar subsídios para você traçar suas intervenções na sua prática de gestão escolar. Ficou claro? Ficou com alguma dúvida sobre a avaliação? Então não se preocupe, realmente são muitas avaliações, mas cada uma delas tem seu propósito, cada uma delas tem seu objetivo. Com o tempo, você vai se apropriar cada vez mais dessas avaliações e para isso você vai ter contato conosco na gerência e com os técnicos de avaliação que existem em cada regional. Então não se preocupe, gestora, não se preocupe, futuro gestor, você não está sozinho nesse momento. A nossa gerência está aqui para contribuir com você, contribuir com o seu trabalho e contribuir com o desenvolvimento da educação no nosso estado. Muito obrigado, sucesso e até breve.